Meu nome é Isanete Oliveira da Silva, sou segundo sargento da Polícia Militar do Estado do Mato Grosso, tenho 56 anos e sou oriunda de Cáceres, Mato Grosso. Então, eu nasci no Pantanal Mato Grossense, de uma família de 10 irmãos. Até os 12 anos no Pantanal, eu nunca tinha ido na escola. Aos 12 anos viemos para Cáceres e aí que eu fui para uma escola para poder aprender a ler, escrever, enfim, que eu não sabia nada, até os 12 anos. A profissão do meu pai, ele era pedreiro na época, a minha mãe do lar, né, cuidava das crianças. Quando a gente estava ainda no Pantanal, eu comecei a sentir vontade de aprender a ler e escrever. Aos 12 anos eu tive que recuperar o tempo perdido e aí eu fiz na época um estudo rápido, que na época chamava Mobral, que fazia-se 5 anos em um ano só. E aí, a partir daí, eu fui desenvolvendo até chegar ao 2º grau completo, que na época era o grau mais avançado, para poder chegar a ser uma profissão. Essa vinda para Cáceres foi um tempo muito sofrido, porque como meus pais teve muitos filhos sem condições, então eu era a segunda filha, eu era a mais velha, então o tempo foi difícil, foi sofrido, porque eu tinha que ajudar em casa. Meu pai ficava muito tempo sem trabalhar, ficava a maior parte do tempo desempregado, porque a profissão de pedreiro naquela época era muito difícil. Então eu tive que me virar para ajudar meu pai, a minha mãe, criar meus irmãos financeiramente. Então eu comecei a vender coisas, vendia salgado, pastel. Aí na minha adolescência eu procurei ganhar mais, comecei a vender perfume, roupa. E aí eu fui me desenvolvendo, estudando e trabalhando para ajudar a minha família. A maior parte da renda nessa época vinha de mim, para ajudar a sustentar meus 9 irmãos. Então, eu via no estudo a única forma de eu chegar onde eu cheguei hoje. Porque eu não via outra opção na época, a não ser estudar. Então comecei a estudar de noite e trabalhar de dia. E trabalhar de dia o dia inteiro mesmo, porque eu não parava. Trabalhava o tempo todo durante o dia. Vendia, ia cobrar, ia receber o dinheiro, voltava a preparar, fazia almoço, ajudava com as crianças e para ir para a escola à noite. Eu tinha que cuidar de mim, cuidar dos meus irmãos e, de certa forma, cuidar dos meus pais também, né? Então, em mim, isso impactou o senso de responsabilidade de eu conseguir gerir uma família. Então, a responsabilidade familiar, porque era tudo por minha conta. Então, eu aprendi a lutar, né? Quando eu pego já uma certa idade, por volta de 15, 16 anos, eu comecei a ter um sonho de ser militar. Eu queria ser do Exército. Mas nessa época o Exército não recrutava mulheres. Aí na época chegou a informação em Cáceres que em Cuiabá pegava mulheres da Polícia Militar, então eu comecei a traçar minha meta, que eu vinha para Cuiabá para entrar na Polícia Militar do Estado do Mato Grosso, que seria o meu sonho, no caso, meu sonho de vida, de progressão, seria um serviço no qual eu gostasse, né, e que eu tinha um sonho. Então, eu vim para Cuiabá. Com que idade? Eu vim para Cuiabá com 22 anos. Aos 22 anos eu vim para Cuiabá. Foi difícil nessa época, viu? Porque eu vim com uma conhecida de uma conhecida da minha mãe. E nessa época eu lembro que essa mulher não me deu nem colchão para dormir. Eu dormia em cima de um papelão de geladeira, de caixa de geladeira que ela tirou de uma geladeira que ela havia comprado. E eu dormi ali por um mês. Porque eu vim, que nem eu falei, eu testei o concurso pela primeira vez, não passei, então eu deveria arrumar um emprego, né? Então tinha um conhecido da minha família que era motorista de ônibus, e aí ele consegue um emprego para mim de cobradora. Que é aí que eu saio da casa dessa mulher e vou para um pensionato de mulheres aqui na área central. Na época que eu vim prestar a primeira vez para o concurso e não passei,
que esse amigo do amigo da minha irmã em Cáceres, que me falou, tem um trabalho para você. Eu falei, eu vou arrumar qualquer coisa até voltar, porque eu não vou voltar para Cáceres. E aí ele falou, olha, tem certeza que você vai querer ser cobradora de ônibus? Você vai ser cantada. Eu era novinha, eu vivia para trabalhar, nem namorar, eu tinha namorado, e ele falou, você vai ser cantada na roleta como cobradora, os motoristas também vão querer ficar com você, você tem certeza que você quer esse emprego? Eu falei, eu tenho, porque eu não vou voltar para Cáceres, eu vim para o meu sonho, meu objetivo, então eu vou esperar só 6 meses para o próximo concurso de novo, eu vou enfrentar. E fiquei, que não foi nos 6 meses, né? Depois de 1 ano que fui abrir de novo as vagas e eu fui tentar de novo. Então, a pessoa não pode desistir no primeiro obstáculo, né? Tem que relutar. Então eu esperei, tive paciência, esperei, porque era meu sonho e consegui. Não, eu não tive apoio de ninguém. Meus pais nunca foram a favor, eram contra. Achavam que não era profissão para mulher, então eu não tive apoio de ninguém. Eu havia pensado nisso já há um certo tempo, mas não falei para eles. E quando eu me decidi, foi tudo em cima da hora e eles tiveram um choque. E não gostavam da ideia, mas eu já estava decidida e eu fiz, eu vim. Para o meu pai, essa profissão na época, na cabeça dele, essa profissão de ser militar, para ele não era para mulher decente. Ele achava que eu ia eu ia me transformar. Não era coisa para mulher decente entrar na polícia. Essa é a cabeça dele, é o que ele pensava. Então foi mais complicado ainda, por isso que eu fiz tudo meio que de surpresa para me poder vir rápido, não deixei ele pensar muito. Por isso que na época eu lembro que eu saí de lá, meu pai não falou comigo, mal se despediu de mim. Ele ficou bem triste mesmo, bem chateado. Eu lembro que quando eu saí, ele estava deitado, não era nem horário de deitar, mas ele sabia que eu estava decidida, então ele deitou para não falar comigo, porque ficou zangado. E quantos anos depois você voltou na sua cidade ou você voltou a falar com seu pai? Seu pai falou com você? Seus pais, né? Depois que eu já estava aqui em Cuiabá, eles acho que eles começaram a aceitar, eu já falava com eles por telefone. Mas eu voltei a Cáceres depois de uns 2 anos de formada na PM, aí eu voltei para visitá-los. 1 ano e pouco, 2 anos depois de formada eu voltei. E como foi a recepção? Foi calorosa. Até então eles já estavam conformados, então foi tranquilo. A única coisa que não aconteceu, porque minha mãe ficou doente em seguida, foi eles virem para minha formatura. Quem veio para minha formatura foi minha madrinha. Inclusive eu tenho até foto com minha madrinha, porque é ela que veio representar minha mãe, na época que minha mãe estava doente. Você acha que em algum momento seu pai sentiu orgulho de você? Anos depois, assim, ele chegou a falar alguma coisa assim, que tinha orgulho de você? Chegou de falar assim. O tempo passado e depois de tudo, e na sequência eu continuei ajudando a família, né? Então ele percebeu que aquele tempo que ele se recusou, né? Ele não perdeu nada, porque acredito que até ele ganhou, porque depois de formado, que eu comecei a ganhar mais dinheiro, com mais segurança, eu continuei ajudando a família do mesmo jeito. Depois da formatura, melhor ainda, né? Porque a gente eu passei um tempo sem receber, mas quando eu peguei o dinheiro, acho que foi 3 meses de salário. Nossa, eu nunca tinha visto tanto dinheiro toda a minha vida. Para mim foi, nossa, fantástico. Mandei para minha mãe, sobrou dinheiro, guardei dinheiro. Porque até então a minha batalha era cada dia correr atrás de vender alguma coisa, né, na minha adolescência, para poder conseguir um dinheiro que era tudo usado, né, durante o mês para alimento, alguma coisa dentro de casa. Então aquele dinheiro para mim foi muito dinheiro na época, pós-formatura. Na minha época, dizem as mais antigas, que eu já vim eu era a 3ª turma de Polícia Feminina, e que nós fomos a maior turma, nós éramos 12. No universo de homens.
Naquela época devia ter o quê? Uns 3.000 homens, talvez, 3.500 homens. Naquela época, faz tanto tempo. E foi a maior turma de FEM, de Polícia Militar Feminina, que entrou. Então nós éramos 12. E a minha parte no curso, sinceramente, algumas partes para mim era bem divertido. Eu não vi obstáculos na formação assim, porque para mim eu tirava de letra. Você sai soldado da Polícia Militar do Estado do Mato Grosso, você é formado. Muito bem, daí você vai de encontro com a realidade. A realidade é o dia a dia na rua. É óbvio que o primeiro momento que você vai numa ocorrência pesada, como o espancamento, na época a gente trabalhava, era uma companhia só de mulheres, né? Chamada CIAFEM, que denominava. Então, nos primeiros dias era impactante você chegar na ocorrência onde a mulher estava com o olho para fora, levou uma porrada, enfim, eu cansei de ver isso, né? Esse primeiro momento é impactante, mas como tudo na vida se acostuma, então você acaba acostumando. O que até hoje ainda tenho na minha memória que me impactou foi rebeliões de presídio, porque você chega numa cena e você vê vários corpos mutilados, né? Não que isso não me deixe dormir, não é isso que eu tô falando. Você perguntou de cenas impactantes, né? Então, as cenas impactantes que eu tenho na minha memória foram as diversas vezes de rebelião de presídio que a gente tem que adentrar, né? Que a gente, enfim. E aí, mas isso foi as primeiras vezes, né? Depois você acostuma, porque naquela época tinha muita rebelião e tinha muita coisa feia. Uma caminhonete que foi furtada aqui em Cuiabá e essa ocorrência, o desfecho dela foi lá no Chapéu do Sol, na calada da madrugada. E aí que a gente achou que a gente encurralou os caras, mas na verdade também a gente estava encurralado. E aí esse foi um perrengue difícil, porque estava escuro, os caras estavam na frente, eles não tinham mais saída. E a gente também não podia dar ré, então aí a troca de tiro foi intensa. E aí essa foi difícil, porque eu estava com um soldado recruta e ele colou as placas, não dava conta de sair da viatura, então foi difícil, foi gritar com ele, eu me jogar no chão, né, e o motorista e o outro patrulheiro, e dar conta desse motorista que colou as placas, ter que até empurrar ele, eu deitado na viatura, empurrar ele com o pé, com o coturno, para ele cair no chão, porque ele colou no volante. Esse foi um perrengue. O que é colar as placas? Colar as placas é quando o cara parece que não, entra em choque, não oxigena a mente, ele nunca passou por aquilo, então esse é o choque, né? Eu tive que empurrar ele com os pés, porque eu já estava deitada, né? Porque o tiro estava para todo lado. Então eu empurrei ele com o coturno para ver, porque eu falava, cai no chão e ele não caía. Ele se joga, sai da viatura e ele não saía. Então eu tive que dar uma força para ele. Tive que empurrar ele com os pés para ele poder cair, porque estava intenso. Ele era o tiroteio. novo na corporação. Ele era não tão novo, mas eu acho que ele não tinha passado por isso ainda. Quando você entra para ser um soldado, você almeja, você entra lá e você já vê logo a pessoa. Você, no nosso caso, via outras FEM cabo, né? Eu falava, eu também quero ser cabo, né? Aí logo ouvia as outras, eu quero ser sargento. Então, o objetivo, né, do soldado é sempre, né, galgar outros postos. Tanto é que depois eu faço um novo concurso para a Polícia Militar para ser sargento. Quem sabe daqui a pouco, talvez até subtenente, né? Porque nós temos uma ação desse curso que eu fiz, então é uma ação que está protelando aí, mas o meu sonho é que a justiça seja feita e eu chegue a subtenente. Mas é isso que a gente almeja. O primeiro conselho que eu dou está tendo muito hoje as mulheres falarem assim, eu vou entrar na PM porque eu quero um trabalho seguro, porque eu quero ser servidora pública do Estado, porque daí eu não preciso mais me preocupar com nada. Não faça isso. Entra por paixão, entra por amor. Esse é o conselho que eu dou. Nunca entre por conta de um salário, né, maravilhoso, ou por conta de você não achar que vai trabalhar menos,
né? Mas entra com paixão, entra porque gosta, porque quando eu entrei na Polícia Militar do Estado do Mato Grosso foi com paixão, foi por gostar. E por isso que eu suportei tanta coisa, né? Tanta coisa que eu passei. A história que está curta para contar tudo que eu passei. Então, é isso. Entra com paixão, porque quer, porque gosta. Não meramente por salário, por dinheiro. Porque tempos ruins na PM, eu e muitos parceiros passamos, que foi tempo de dinheiro curto. Então, nós resistimos. Enquanto teve várias amigas e amigos que pediram baixa porque o salário não estava bom, ainda assim a gente continuou. A gente resistiu e a gente ficou. E a gente está aqui ainda. Não desista. Nunca. The chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up! It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry.